Olá a todos, que Jesus abençoe a todos nós nesse instante. Nós estamos iniciando a nossa reflexão a respeito do Livro dos Espíritos. A influência do organismo é o nosso tema, mas antes de começarmos, eu gostaria de convidar a todos para uma prece inicial, já que não estamos presencialmente lá no Rita, para que possamos nos conectar de alguma forma aqui virtualmente. Então vamos lá, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus amigo, Mestre querido, pedindo o auxílio dos Espíritos amigos, protetores, orientadores. Senhor Jesus, abençoa cada um de nós nesse instante, no local onde estamos, com as nossas questões desse momento. Lembrando-nos lá do nosso Rita, do ambiente da nossa casa, nos conectando mentalmente e pelo coração com a nossa casa, para que possamos, conectados a ela, recebermos os influxos benéficos que os Espíritos disponibilizam para todos nós. Abençoa-nos, Jesus, na nossa jornada, naquilo que estamos precisando enfrentar neste momento, o que quer que seja, Senhor. Abençoa-nos, fortalece-nos, ampara-nos e fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Então vamos iniciando aqui a nossa reflexão. Nós estamos comentando a segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala da volta do espírito à vida corporal. É um capítulo onde Kardec analisa todos os aspectos de uma volta à matéria, de uma volta à vida material, uma reencarnação. Então, nesse capítulo, nessa parte do Livro dos Espíritos, ele investiga e ele pergunta todos os aspectos relacionados a uma volta à matéria. E no capítulo, na parte específica do nosso comentário de hoje, o título é Influência do Organismo. Nessa parte, Kardec discute se o nosso corpo tem alguma interferência no espírito, se o nosso corpo determina como o espírito age ou reage nas nossas disposições, etc. Kardec trata desses assuntos nessa parte aqui da pergunta 367 até a 370, com um comentário interessante de Kardec ao final dessa parte. Então, na pergunta 367, a pergunta que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Resposta dos espíritos: a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então, o que os espíritos estão querendo dizer para nós com essa resposta? A matéria é apenas o envoltório do espírito, ou seja, o que é real, o que é essencial é o espírito. O corpo que nós temos, que nós estamos utilizando nessa encarnação, é como se fosse uma roupa que nós trouxemos para essa experiência aqui na matéria, enquanto nós estivermos aqui encarnados, e que quando nós partirmos desse mundo, através da desencarnação, essa roupa vai ficar, porque ela pertence ao mundo material. Então nós não somos matéria, nós somos espíritos, revestidos temporariamente para termos experiências e aprendizado através dessa experiência na matéria. Essa é a base de todo esse raciocínio a respeito da influência do organismo. Então, em primeiro lugar, para
tomando como base e princípio para a nossa reflexão, nós somos espíritos revestidos temporariamente de matéria, para que tenha uma finalidade com o objetivo de adquirirmos mais experiência, mais entendimento e conhecimento para podermos evoluir. É isso que nós estamos fazendo aqui agora encarnados. Na pergunta seguinte, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? E os espíritos respondem: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Ou seja, dependendo da constituição do nosso corpo, do nosso organismo, e a gente percebe isso em alguns irmãos nossos que encarnam com alguma limitação no corpo físico, ou às vezes até na sua capacidade psíquica, mental, como essas limitações impedem a total expressão daquela alma que ali está. Da mesma forma, percebemos às vezes pessoas com limitações, mas eles ultrapassam, eles vão além dessas limitações e conseguem expressar aquilo que é natural, original daquela alma, mesmo com limitações. Eu me lembro de uma entrevista com aquele nadador brasileiro das Paralimpíadas, o Daniel, que tem atrofia, né, nos membros superiores, e ele conversando com um repórter, o repórter fazendo algumas perguntas para ele durante a Paralimpíada, e ele já havia ganho várias medalhas de ouro na natação, e aí ele mostrou aqueles seus braços atrofiados e falou assim para o repórter: você sabe, eu não sou isso. Eu sou muito mais do que isso. E se a gente for ter assim a curiosidade de nos informarmos a respeito das atividades que ele faz, apesar dos seus braços atrofiados, ele toca bateria. Então ele sabe que aquela limitação é só do corpo, mas a sua alma, que tem uma potencialidade, uma capacidade grande, acaba se expressando na vida, e a gente percebe pelas muitas medalhas que ele ganhou e ganha, que ele sabe que ele é mais do que aquele corpo. Ele falou: isso aqui não me define, eu não sou só isso. Então, para a gente perceber com esses exemplos, né, com essas ilustrações, que o nosso corpo físico, ele é um instrumento que nós estamos usando nessa vida com um objetivo específico de evolução, e que ele vai poder nos limitar ou não de acordo com aquilo que nós acreditamos a respeito de nós mesmos. Há um exemplo, uma comparação num dos livros de André Luiz, um dos seus instrutores, falando do processo reencarnatório, o que é estar encarnado, e ele faz uma comparação como se nós estar encarnado ou vinculado a um corpo físico como nós estamos, é como se fosse aquele mergulhador que usa um escafandro, que são aquelas roupas muito pesadas que deixam o mergulhador bastante pesado a ponto dele só poder caminhar no fundo do mar, bem vagarosamente, com os movimentos bastante lentos e difíceis, dado ao peso da roupa. Então, esse instrutor de André Luiz fala que estar encarnado é carregar um corpo quando nós estamos encarnados, em comparação com a liberdade que um espírito desencarnado tem, é como se nós estivéssemos vestidos com um escafandro bem pesado e que nos limita de alguma forma. Então existe, pelo simples fato de estarmos encarnados, estarmos
presos, vinculados a um corpo de carne, significa que isso tem existe uma certa contenção nesse estado, sim. Mas o que vai fazer a diferença se essa contenção é maior ou menor? A única coisa que vai fazer diferença para esse uso será a consciência que eu tenho a respeito dessa condição. Ou seja, se eu sei que eu tenho potencialidades para serem expressas na vida, mesmo com limitações, eu busco sempre um caminho, uma forma de expressá-las, apesar dos obstáculos e das dificuldades. Mas se eu acredito que eu sou limitado, se eu acredito que eu tenho obstáculos intransponíveis, eu vou ficar olhando para o obstáculo e eu não vou buscar transpô-lo. Então isso tudo está muito mais na nossa forma de pensar a respeito de quem somos, e isso é que vai fazer a diferença dessa influência que o organismo, que o corpo pode fazer para nós. Ou seja, assim é, se assim lhe parece. Então, com essa ilustração, com essa imagem, nós vamos percebendo que o corpo, ele é apenas um instrumento, uma veste, uma roupa que nós estamos usando, mas que isso tem um propósito. Nós não estamos vestindo essa ou aquela roupa casualmente. Existe um propósito muito específico, muito explícito, que é aprender a usar essa ferramenta que nos foi oferecida quando aqui voltamos à Terra, com o objetivo, com o propósito de evoluirmos, de crescermos e de entendermos cada vez mais quem nós somos e de onde viemos. Existe um outro relato, num outro livro de André Luiz, eu acho que é Missionários da Luz, que fala muito de reencarnação. Existe um diálogo muito interessante de uma mulher, um espírito que se apresenta na forma feminina, estava planejando a sua próxima encarnação, já tendo mais ou menos decidido que áreas específicas de aprendizado ela precisava se dedicar naquela próxima vida. Então ela foi ao Ministério da Regeneração, lá em Nosso Lar, que é onde as encarnações próximas são planejadas cuidadosamente, em contato com os orientadores, etc. E havia lá um protótipo, vamos dizer assim, do corpo físico que ela poderia usar na próxima encarnação. E ela pôde ver esse protótipo de corpo, do corpo que ela teria disponível para ela, como se a gente pudesse falar assim. E ela começa a observar a perfeição daquele corpo. E como ela estava se propondo nessa próxima encarnação a um trabalho grande com a vaidade, porque ela havia se perdido muito em outras vidas anteriores em função dessa vaidade, e quando ela olha para aquele modelo de corpo, ela acha ele tão belo, tão perfeito, que ela pensou assim: eu acho que eu vou me perder novamente se eu tiver um corpo tão perfeito e tão belo. E aí ela pede se seria possível que ela tivesse um pequeno defeito na perna, para ela mancar um pouco, porque aquele defeito ia lembrá-la o tempo todo, para ela não se perder na vaidade. Parece uma conversa para nós aqui encarnados um pouco surreal. Como que alguém pode pedir um defeito físico? Justamente em função desse aprendizado que nós temos aqui com essas perguntas do Livro dos Espíritos. Se o corpo é um instrumento para nós evoluirmos, nós vamos usá-lo para evoluir. Ou seja, tudo aquilo que possa nos ajudar nesse processo de evolução,
nós vamos lançar mão. Então, aparência, forma, mais bela, menos bela, faz parte de uma maneira de olhar a vida ainda muito restrita, muito limitada. Quando nós temos a visão de que somos espíritos em evolução, nós vamos fazendo uma escala de valores, de hierarquia do que é prioritário de uma forma um pouco diferente. Então, fica para nós essa reflexão. O nosso corpo hoje, como ele se apresenta, quer a gente goste da forma dele, como ele se apresenta ou não, ele é o melhor instrumento, o mais adequado para nós nessa encarnação, para que a gente possa cumprir todas as experiências que nós viemos ter aqui nessa vida, com vistas a sairmos dessa vida melhores do que quando aqui chegamos. Então, temos aqui em mãos, conosco, agora a gente pode tocar. Nesse corpo é um instrumento que nós recebemos, mas o objetivo é a nossa evolução, é a nossa transformação. Então, se ele é um instrumento, ele precisa ser bem cuidado. É que nem um carro, né? Se nós temos um carro e nós gostamos dele, e ele é um bom carro e ele nos serve muito, para que a gente possa ficar com ele por bastante tempo e ele continue sendo útil para nós, nós vamos fazer todas as revisões necessárias, nós vamos sempre colocar combustível, cuidar de todos os aspectos lá da manutenção, para garantir que a gente possa utilizar esse veículo por um bom tempo. Então, o nosso corpo físico é um veículo, é uma ferramenta que nos possibilita uma promoção em termos de melhores condições no futuro. Então é preciso que a gente aprenda a cuidar dele nesse momento, para que ele possa continuar servindo a nós de forma bastante consistente e eficiente. Nas perguntas seguintes, na 369, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? E os espíritos respondem: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como excelência de um trabalho o está a da ferramenta própria à sua execução. Ou seja, o organismo pode colocar alguma limitação à expressão do espírito que ali está, mas o espírito, vamos dizer assim, é sempre soberano. Se eu acredito que eu sou limitada porque eu vejo limitação no meu corpo, ou eu vejo um obstáculo na minha vida, é a mesma coisa. Se eu acredito que existe um obstáculo e ele é intransponível, assim ele será. Mas se eu vejo um obstáculo e percebo que ali está uma oportunidade de eu angariar forças e conhecimento para ultrapassá-lo, assim será também. Então tudo é conforme me parece. E a gente percebe que nesse território é o território do meu pensar, naquilo que eu acredito a respeito de mim mesmo. O meu corpo vai refletir aquilo que eu acredito a meu próprio respeito. Então, em primeiro lugar, cuidar desse corpo, segundo aí as normas até da medicina, né, atual da Terra, nós sabemos que existem questões básicas que todos nós conhecemos. Eu vou só listar aqui rapidamente para a gente só relembrar. Alimentação, uma alimentação saudável. Então é sempre bom a gente se questionar a qualidade daquilo que a gente coloca para dentro para alimentar e sustentar esse organismo, esse corpo.
se eu estou alimentando ele bem. O sono, se o meu sono repara as minhas energias, reabastece a minha energia. Se eu proporciono movimento através de exercícios físicos a esse corpo, para que a energia física circule e traga mais saúde para esse corpo. E como nós temos esse corpo que veio da terra, da matéria, quanto mais contato com a natureza eu tiver, mais eu estou abastecendo esse corpo com energia semelhante a ele. É por isso que o contato com a natureza nos faz tão bem. Nós conseguimos reabastecer as nossas energias com esse contato. É claro que no momento que nós estamos de isolamento social, isso ainda fica um pouco comprometido. Mas nós sempre podemos dar uma olhadinha para o céu, ficar um pouquinho no sol, mesmo que na janela, se a gente tem essa oportunidade na janela de casa, imaginar a praia, imaginar uma mata, sentir, com os nossos sentidos, da nossa imaginação, esse contato. Isso é sempre muito positivo, muito saudável para o nosso órgão, para o nosso corpo. Isso é cuidar do nosso instrumento, da nossa ferramenta. Mas existem as questões de desequilíbrio da energia física, são as doenças que a gente conhece. Nesse momento que nós estamos passando, todos nós estamos sob a ameaça desse vírus invisível, que em alguns casos está adoecendo as pessoas e até fazendo com que um número razoável de pessoas esteja desencarnando por um desequilíbrio na matéria, no corpo. E os médicos têm falado, eu tenho tido a oportunidade de ouvir alguns comentários, que o que vai fazer a diferença nesse momento com o coronavírus, mais do que a lavar as mãos e o álcool gel e todos os protocolos de proteção e de higiene básica, o que vai fazer a diferença, o que pode determinar entre superarmos o vírus ou não, é o nosso sistema imunológico, que isso é parte do nosso organismo. Mas existem estudos bastante consistentes hoje em dia que dizem que o nosso sistema imunológico está muito conectado com a nossa autoestima. Ou seja, quanto mais eu gosto de mim, quanto mais eu aceito quem eu sou, quanto mais eu respeito a pessoa que eu sou, mais eu posso, mais eu consigo me proteger, me defender dessas invasões do vírus. Então, isso significa para nós que nós estamos entrando num território mais sutil. Ele não é tão objetivo, ele não é tão concreto. Nós estamos falando do que nós pensamos e do que nós sentimos. Isso está ligado à nossa autoestima. E isso, o equilíbrio da autoestima, garante para nós um sistema imune mais forte, mais potente, mais poderoso. Então, acabamos entrando no território do pensar e do sentir. O que isso significa? Significa para nós que o que pensamos faz diferença. A qualidade do nosso pensamento, a qualidade do nosso sentir pode fazer a diferença para nós em termos de saúde ou doença. Não estamos dizendo aqui que é a única condição, mas que é um fator importante a ser considerado também. Então, por exemplo, se somos uma pessoa com tendência à raiva ou irritação muito frequentemente, geralmente esse é o nosso padrão de reação ao que nos acontece,
Pela medicina chinesa, por exemplo, que estuda bastante os fluxos de energia no nosso corpo físico, nós vamos bombardeando o nosso fígado com essas vibrações de raiva. E nós desequilibramos o nosso órgão físico partindo de uma emoção. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Que todo desequilíbrio energético começa no espírito, na forma de pensar e sentir. E se essa maneira de pensar e sentir é persistente, no sentido de não ser muito saudável, nós vamos desequilibrar a matéria. E aí nós temos a doença ou o desconforto físico que vai precisar ser tratado. Então, o que é a doença? O que é o desequilíbrio da saúde para nós nesse momento? O corpo sinaliza para nós, nesse momento, um desequilíbrio que existe lá na alma e que provavelmente não é só dessa existência. São padrões que nós vamos repetindo ao longo de muitas existências, até que se cristaliza num sintoma. Nós vamos tratar do sintoma e das nossas questões físicas com a nossa medicina, né? Mas se a gente quer mudar aquele padrão para que ele não continue se apresentando para nós repetidas vezes, nós vamos precisar ir para a causa desses desequilíbrios. É isso que a homeopatia faz, por exemplo. Ela vai tratar do desequilíbrio na energia, na causa do desequilíbrio lá atrás. Então, se temos um padrão de tristeza, por exemplo, persistente, um sentimento, é uma reação que nós estamos acostumados, nós podemos estar acometendo os nossos pulmões com essa insistência num padrão de tristeza. Então, é assim que o espírito influencia a matéria, o corpo. E como a matéria se desequilibra, ela vai voltando, né? Que é um caminho, é uma via de mão dupla. O desequilíbrio está instalado no corpo, então o espírito vai ter que tratar disso de alguma forma. Então, em última análise, se a gente puder pensar dessa forma, o desequilíbrio no corpo físico, na nossa saúde, sempre é um sinal de alguma questão da nossa alma que precisa ser olhada, que precisa ser cuidada e tratada. O corpo dá o sinal. Os espíritos usam uma imagem muito interessante que não é muito familiar para nós no século XXI. Eles dizem que o nosso corpo é um mata-borrão. Mata-borrão, antigamente, quando só se usavam canetas tinteiro, as pessoas só usavam essa caneta, que era carregada com tinta, e às vezes a tinta era em excesso e podia manchar o documento que estava sendo escrito. Então usava-se esse material, colocava-se sobre o excesso de tinta para ele chupar o excesso de tinta, para que o documento não ficasse comprometido. Então os espíritos dizem que o nosso corpo, o nosso organismo, nosso corpo físico é um mata-borrão. Quando os desequilíbrios da alma aparecem no corpo, ele chupa, ele absorve esses desequilíbrios para fazer com que eles deixem de existir no espírito. E como que isso acontece? Só com o nosso também processo de compreensão do porquê que nós estamos acometidos daquele mal, daquela doença, qual é o significado daquele incômodo para nós. O que nós estamos aprendendo com aquele sintoma, com aquela doença, com aquele desequilíbrio na nossa saúde. Então é assim que a gente vai curando a nossa alma, a nossa dor. O passe que nós recebemos na casa espírita, seja ele o passe de reunião pública ou o passe de tratamento, tem a mesma função. Nós recebemos no passe energias renovadas que substituem as energias que estão
debilitadas ou comprometidas no nosso psiquismo, no nosso organismo físico e espiritual. E a gente recebe, os espíritos dizem que o passe é uma transfusão de energia. Nós recebemos energias novas, substituindo aquelas que estão comprometidas. O passe serve para isso. Então nós vamos percebendo que tudo está conectado. O nosso corpo está ligado com o nosso espírito, que está ligado com a maneira como a gente pensa, com a maneira como a gente sente. Tudo está intimamente correlacionado e interconectado. Então nós não somos só um corpo, também não somos só um espírito. Nós, nesse momento encarnados, somos essas duas realidades. Então nós vamos precisar atender a ambos os aspectos nossos. Nós vamos precisar aprender a cuidar do nosso corpo, do nosso organismo, porque ele é um instrumento de evolução, mas também precisamos aprender a cuidar das coisas que dizem respeito ao nosso espírito e à nossa alma. É o que Jesus dizia, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Existe um trabalho duplo para nós que estamos aqui encarnados, de cuidar do corpo, como ele precisa, porque ele é um instrumento precioso de evolução para nós, e cuidar do nosso espírito, com tudo que nós pudermos fazer de práticas que possam alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Leituras, orações, meditações, tudo que nós pudermos fazer nesse sentido para alimentarmos também a nossa alma. Então, como estávamos falando da nossa imunidade, do nosso sistema imunológico, eu separei aqui um trecho de um pensador, de um guru indiano, que eu gosto muito, que é o Osho. Ele diz o seguinte: o primeiro indício da saúde de alguém é a sua aceitação de si mesmo. Todas as tentativas de nos encaixarmos nas molduras dos outros são sintomas de uma mente doente. Escolha-se, aceite-se, procura-se e desenvolva-se. Exceto ser a sua própria essência, não há nenhum outro ideal mais importante para ninguém. Então, escolha-se. Então, quantas vezes nós temos nos escolhido? Não no sentido egoísta de tudo para mim, eu sou o centro de todas as necessidades, mas priorizar o meu bem-estar, priorizar. Hoje em dia, por exemplo, como é que a gente prioriza o nosso bem-estar? Se estamos sendo bombardeados diariamente, o tempo todo, por notícias muito apavorantes, nós podemos escolher a qualidade daquilo que chega para nós. Isso é escolher-se. Aceite-se. Como estamos falando do nosso organismo, do nosso corpo físico, o que é aceitar-se? Quantas pessoas hoje em dia não gostam da imagem que vem de si no espelho e ficam muito preocupadas e às vezes até obsessivas com essa aparência e passam a vida cuidando só da aparência e não da essência. Então, aceite-se. Isso faz bem para a sua imunidade, para a sua autoestima. Procure-se. Esse procurar-se significa o que nesse momento? Como estamos tendo, teoricamente, mais tempo para nós, já que estamos isolados nas nossas residências, que tal, como uma proposta de fortalecer a nossa imunidade e a nossa autoestima, procurarmos quem somos nós, gostar da nossa companhia, estar bem
conosco mesmos, curtir a nossa companhia, a nossa própria companhia. Não brigarmos conosco como somos, às vezes, propensos a fazer, não nos criticarmos tanto, não nos censurarmos tanto. Isso é procurar-se. E desenvolva-se. Estamos todos num processo de crescimento e de evolução e precisamos ter consciência disso. Esse é um momento muito especial que nós estamos vivenciando, se pudermos aproveitá-lo para esse desenvolvimento, esse contato conosco, essa percepção de quem nós somos, espíritos imortais, os aprendizados que já fizemos na vida, aqueles ainda que precisamos caprichar e melhorar um pouco mais. É uma grande oportunidade que está sendo apresentada para nós para que possamos reforçar o amor que nós precisamos aprender a ter por todos nós. E à medida que a gente reforça esse amor por nós, nós reforçamos a nossa imunidade e aí ficamos mais protegidos das invasões externas, sejam elas quais forem. Então fica para nós essa reflexão, a influência do organismo para nós. É uma via de mão dupla. Ele pode ou não nos prejudicar no sentido de fazer uma resistência, um obstáculo, mas se nós temos a consciência de que somos um espírito habitando um corpo passageiro, o que passa é o corpo, o que permanece é o espírito. E eu estou nesse corpo passageiro agora porque tem um objetivo maior lá na frente, que é o de me desenvolver. Então eu vou aproveitar todas as oportunidades que surgirem para executar essa tarefa do autodesenvolvimento. Então a gente roga aos espíritos amigos que nos abençoem nesse momento. Ai, desculpem. Pronto, desliguei. Desculpa. Pedindo a esses espíritos amigos que nos abençoem, nos protejam, nos amparem nessa hora e que saibamos aprender a cuidar de nós. E cuidando de nós, a gente aprende a cuidar dos que estão à nossa volta de uma forma mais eficiente. Então vamos fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo aí a paciência de vocês. Jesus amigo, espíritos bons, agradecendo a oportunidade da reflexão que a doutrina espírita sempre nos traz, agradecendo o amparo dos espíritos amigos, pedimos, Senhor, nesta hora que as equipes de trabalhadores do Rita de Cássia possam visitar a cada um de nós, abençoando, trazendo os bons fluidos, as boas energias para cada um de nós. Abençoa-nos a todos, Senhor, abençoa esses trabalhadores incansáveis do plano espiritual que se debruçam sobre nós, nos acompanhando, nos atendendo, nos abençoando. E fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.